Irmãos, cuidado, você não ser enganado pelo inimigo através da Bíblia. Sim, Satanás não uma nem duas vezes usou as escrituras sagradas para roubar a salvação de alguém, para tirar de alguém o prazer de servir a Deus e as forças. Se você está aí dizendo que está vivendo de memórias do tempo que você servia a Deus, do tempo que você via obra, que você viajava em missão, mas agora você está aguardando o Senhor aparecer, em que você está no tempo do isolamento. Não, irmãos, não existe esse tempo na obra de Deus. Eu vou citar para você que no livro de Marcos, irmãos, nós vamos encontrar lá no capítulo 11, no verso 12 ao 14, o que Jesus Cristo fez com uma figueira. Jesus teve fome e passou por uma figueira, e na figueira só tinha folha, na figueira não tinha fruto. Então o que Jesus faz? Jesus amaldiçoa a figueira e ela seca, da raiz até a última folha, até o último galho. Secou a figueira inteira. E os discípulos ficaram sem entender, porque não era tempo de dar figo, não era tempo de dar fruto. Mas ali o Senhor estava dizendo que não tem tempo de servir a Deus, não tem tempo para servir o Senhor, não tem tempo para produzir fruto. Toda hora é hora de servir a Deus, todo tempo é tempo de produzir fruto. Irmãos, em outra oportunidade, nós vemos nas Escrituras Sagradas, santo é o nome do Senhor, aquele servo que escondeu o seu talento e o Senhor o mandou atado de pé e mão, lançado nas trevas exteriores, porque ele ficou com medo, escondeu o talento, não multiplicou. A quem o Senhor deu 5 talentos, no último dia terá que entregar 10. A quem mais é dado, mais é cobrado. A quem recebeu 2 talentos, o Senhor vai cobrar 4. E quem recebeu 1 talento, o Senhor vai cobrar 1 talento, vai ter que entregar 2 talentos. Irmãos, nós temos aqui como que Satanás usa a Bíblia para nos enganar. Satanás, ele não apresenta muitas vezes para o fiel e para a fiel ao Senhor Jesus uma oferta de prostituição, uma oferta, glória ao nome santo do Senhor, de pecado claro, de pecado gritante, não. Mas ele pode usar a própria escritura sagrada e ele usa para perverter o seu entendimento. E você achar que, na verdade, você está fazendo o certo, você está agindo de acordo com a Bíblia. E às vezes, agir de acordo com a Bíblia, se não tiver a guia do Espírito Santo, é a sua ruína. Você precisa estar guiado pelo Espírito Santo. Imagina se Jesus Cristo não fosse Jesus Cristo, não tivesse a guia do Espírito Santo. Em 4 de São Mateus, quando ele foi tentado no deserto. Irmãos, eu vou ler aqui. E ele jejuou 40 dias e 40 noites, depois ele teve fome. E Satanás chegou e falou: se você é o filho de Deus, manda que essas pedras virem pão. Estava experimentando Jesus. Ele estava vendo qual que seria a defesa de Jesus, por qual caminho Jesus se defenderia. Ele iria e clonaria, copiaria o caminho da defesa, para fazer com que a defesa de Jesus Cristo fosse a sua queda, fosse a sua ruína, porque era naquilo que ele estava agarrado. E veja, então Jesus falou para ele: olha, nem só de pão vive o homem. Está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Naquele exato momento, Satanás falou: bom, ele falou, está escrito. Então, o fundamento dele de vida, de fé, o alicerce dele é a palavra. Então eu vou usar a palavra, porque dentro da palavra eu vou selecionar algum texto fora de contexto e vou usar de pretexto para matar esse homem. Então Satanás leva ele para a cidade santa, coloca no pináculo do templo e fala: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, Jesus, que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Usou o Salmo 91, irmão. O Satanás astucioso. Jesus poderia dizer realmente: veja bem como o Senhor vai enviar os anjos pular, irmão. Poderia querer mostrar que Deus é Deus, mostrar o poder. Não temos que mostrar nada para ninguém, irmãos. E aqui está escrito. E o Senhor diz: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Tenha conhecimento das Escrituras. Porque às vezes o Satanás vem trazer um pensamento para você: não, o Senhor é misericórdia, o Senhor é amor, o Senhor vai perdoar. Eu vou ceder esse desejo da carne aqui, e Deus vai perdoar porque Deus é bondoso, misericordioso. Irmão, mas Deus também é um fogo consumidor. Deus é um fogo, irmão, misericórdia. Você pode falar: não, não me corrija, ninguém pode me julgar. Irmãos, isso aí é outro erro. A palavra de Deus fala que um irmão tem que exortar o outro, tem que apontar assim o erro do outro e falar: olha, você está errando aqui, 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 irmão, cuidado. E aí você fala: não, só Deus pode me julgar. E você pega: não, Jesus já levou os meus pecados, eu posso pecar à vontade. Não, não é assim. Cuidado você entender a Bíblia errado. Cuidado você ficar na caverna achando que no tempo de Deus você vai sair. Cuidado, pode ser tarde, é a hora que você não tiver mais força para você sair.
Comece a servir a Deus hoje, comece a viajar hoje, comece a fazer missão hoje, com alegria. Perceba, então Satanás disse, levou ele no monte mais alto e falou, olha, tudo isso te darei se prostrado me adorar. E o Senhor disse, está escrito, ao Senhor teu Deus adorará e só a ele servirá. E expulsou o demônio, venceu as 3 tentações. Mas, irmãos, Satanás usou a Bíblia. Satanás não rebateu, dizendo, não, está dizendo que, você está dizendo, Jesus, que nem só de pão vivo mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, e está escrito, mas olha você tremendo, desfalecendo, daqui a pouco você morre. Você está morrendo, homem, você precisa se alimentar. Não, ele foi na Bíblia, irmão. Não, realmente está escrito isso. Agora se joga aqui de cima, desse prédio, dessa altura, e os anjos vão te guardar lá embaixo. Irmãos, o que é isso? Ele chegou para Eva e falou, come fruto. Não posso, porque o dia que eu comer eu vou morrer. Não vai morrer, certamente não vai morrer. E Deus falou, certamente vai morrer. E ele chegou e falou, certamente não vai morrer. Irmão, observa essa análise espiritual de combate. E falou, você sabe por quê? Que ele não quer que você coma? Você vai ser igual a Deus. Você vai ser perfeita. Você vai ter o conhecimento do bem e do mal. Não diz que você vai ser mais do que Deus. Poderia levantar uma suspeita em Eva. Onde eu ser mais do que o meu Criador? Não. Mas você vai ser igual a Deus. E nós cantamos, irmão, no hino. Então igual a ele eu serei, no seu glorioso lar de esplendor. Glória, aleluia. Louvado seja Deus. Porque nós queremos ser igual a ele. Ela não sabia o que era morte. Ela não fazia ideia do que era morrer, irmãos. Mas o Senhor consertou todas as coisas. Ela caiu na desobediência de não ter ouvido o Senhor. Mas o desejo dela não era ser mais que Deus. Era o nosso mesmo desejo de sermos igual ao Senhor, na sua perfeição, na sua... Como cantamos no hino. Cuidado, irmãos. O Senhor passou por uma figueira que não dava fruto, não era nem outono, não era nem época de dar fruto. E ele destruiu a figueira. Os discípulos não entenderam nada, porque se ele passasse na época em que todas as figueiras estivessem frutificando e ele visse uma que não frutificasse, ele quisesse comer o fruto daquela, haveria, para nossa razão, uma justificativa para ele matar a figueira. Mas a razão dos discípulos, naquele momento, não teve justificativa. Por que Jesus fez isso? Por que Jesus amaldiçoou a figueira, destruiu a figueira? Nem é tempo de dar fruto. Mas era tempo de folha. Ia chegar o tempo da flor, depois ia chegar o tempo do fruto, mas Jesus queria o fruto na hora. Jesus quer o seu fruto agora. Jesus quer você trabalhando hoje, não é amanhã. Jesus, ele quer ver o talento, o fruto agora. Porque você vê tanto na parábola, irmãos, na parábola dos talentos, quanto nesse evento que Jesus fez com a figueira. Houve a destruição, tanto da figueira, quanto do servo que não frutificou. Vamos servir a Deus hoje, com alegria. E vamos tomar cuidado com os textos fora de contexto bíblico na nossa cabeça. Pode ser o Satanás, ardiloso, assim como usou a Bíblia com Jesus. Você acha que não iria usar com você também? Cuidado, cuidado. Vigia, ora, se consagra. Leia a Bíblia com espiritualidade.